Olá, pessoal! Aqui é o Robson, que vocês já conhecem, do canal Hightech BR. Nós, nessa saga de montagem desse computador que vocês todos já estão acompanhando nesses vários episódios, em que nós detectamos uma falha numa máquina, escolhemos as peças, mostrei passo a passo como buscar, como encontrar, como escolher. E agora o unboxing de todos e a montagem de nossa máquina, nós já estamos aqui na etapa de colocar o microprocessador. Esse microprocessador é um Ryzen de última geração, nós estamos aqui falando de junho de 2024. Então, em junho de 2024 é o que há de melhor. É um Ryzen 9, escutem bem, 9, modelo 7950X, 7950X. Da AMD é simplesmente o processador mais rápido que nós podemos conferir no CPU Benchmark. Claro que a isso a gente tira a linha Threadripper, porque esses aqui são os Ryzen de uso doméstico, vamos assim dizer. E ele é o topo de linha dessa série. Esse processador aqui custou R$4.000 no Kabum, um pouco menos do que isso, vocês vão ver lá nos vídeos, é só acompanhar como que nós fizemos a pesquisa. Mas um Threadripper hoje pode chegar a R$100.000. Então, assim, são categorias diferentes. Aqueles são processadores para workstation. Um Threadripper, eu esqueci o modelo dele, mas é um que custa na faixa de R$50.000, correspondem a 4 desses juntos. São utilizados em estações de trabalho de alto desempenho, para renderização gráfica e tudo mais. Claro que aquele também será usado para isso, mas num porte menor, porque eu não tenho R$50.000 para dar num processador, né, gente? Então, a gente tem que focar no que a gente pode de acordo com as nossas necessidades, como eu expliquei nos vídeos de aquisição. Então, agora, nesse nosso momento, nós vamos colocar esse processador. E como que é o microprocessador? Essa coisinha tão cara. Mas essa coisinha tão cara aqui, como os senhores podem ver, possui cerca de 2 bilhões de transistores dentro dele. Vou repetir? 2 bilhões. Um transistor é um componentezinho tipo esse daqui, por exemplo. Tipo esse pequenininho aqui, que tem um contato que é a base, outro é emissor, outro é coletor, e a associação deles conseguem fazer portas lógicas AND, OR, SHOR, NOT, diversas outras que permitem a geração de flip-flops e a organização interna dos processadores para armazenamento de dados, registradores, cache e processamento. Então, essa pecinha aqui possui 2 bilhões daquele pequenininho ali embaixo aqui dentro. O socket desse processador é o AM5. É uma modernidade em relação ao anterior, pois ele não possui os terminais aqui. Apenas é uma placa de contato. Isso facilita muito na hora da instalação, pois não corre o risco de envergarmos, de quebrarmos alguns dos terminais. Os terminais de contato estão diretamente aqui na placa-mãe. Para podermos colocar o processador, é obrigatório estarmos com uma luva, termos passado pelo processo de descarregamento de eletricidade estática, pois tocar num bichinho tão sensível desse pode gerar danos irreparáveis. Processadores não passam por conserto, não passam por manutenção. Estragou, é lixo, tá ok? Inclusive, não falem próximo dele, porque os perdigotos da saliva podem oxidar e gerar problemas. Olha aqui a versão, Ryzen 9 7950, produzido na Malásia. Nós puxamos essa alavanquinha aqui para o lado, e subimos com ela. Ao subir, já está liberada essa proteção. Essa proteçãozinha que tem aqui. O processador será colocado diretamente aqui. Nós temos que nos atentar aos chanfros. Ele tem um em cima e um embaixo. Ele encaixa certinho naqueles chanfros ali. Então não tentem forçar em outra posição, como isso ou isso invertido, que não vai funcionar. Ele precisa obedecer esse chanfro. E o chanfro é aqui em cima, aqui embaixo, e corresponde a esse pininho aqui embaixo e o de cima. Vejam agora como ele encaixa certinho. E observem que os contatos estão lá. Não toquem nos contatos. Está aqui o nosso processador. Podemos agora tirar essa capinha de proteção, pois não é mais necessário proteger os terminais. E nós colocamos
o nosso processador no local. Olha aqui como que ele vai travar, com bastante pressão. Essa alavanca vai para o lado e ela entra aqui para travar. Então, o nosso processador já está conectado. É assim que se faz o encaixe do processador. Nesse momento, nós vamos passar para outra parte, que é a colocação da bomba, do cooler e a aplicação da pasta térmica. Então, pessoal, nós já pegamos aqui a pasta térmica, que precisaremos aplicar ela sobre o microprocessador. Ela já veio com o próprio cooler. Nós vamos utilizar ela mesmo. Tá vendo? O computadorzinho está doente, a gente precisa dar uma injeção. E essa injeçãozinha vem aqui em cima. É necessário que ela esteja espalhada por todo ele, mas não seja em quantidade exagerada que transborde. Sem pasta térmica, a transferência entre o processador e o cooler, e a estrutura do cooler, seja ele air cooler ou water cooler, tanto faz, ela é deficitária, então não tem uma transferência muito boa. Com pasta térmica demais, ela também atrapalha a transferência térmica, então é necessário colocar numa quantidade correta. Existem diversas formas de se aplicar. Tem gente que aplica uma bolinha no meio e quando o cooler espreme, ela espalha, mas eu prefiro espalhar ela por toda a área de superfície de contato do processador e deixar um pouquinho a mais no meio para que ela espalhe, ok? Mas antes de fazer isso, a gente precisa recortar um pedacinho de algum plástico, algum acetato, para espalhar essa pasta térmica. Eu não vou utilizar a original desse Ryzen, porque se por acaso tiver algum problema, eu consigo trocar ele. Já esse daqui é do meu antigo, que já tem 2 anos, está fora de garantia. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar essa frentezinha aqui com o estilete. E com a tesoura eu vou dar o acabamento aqui, ó. Ok? É bom fazer aqui uma bordinha para não se cortar. E aqui na parte de baixo, deixar reto. Ele vai funcionar como uma espátula, que eu vou espalhar a pasta térmica por todo ele, ok? Esses pontos aqui são os capacitores do processador. Não deixe cair pasta térmica lá. Apesar dela não ser um material condutor, é bom não deixar lá. Então você vai espalhar a pasta térmica nesse sentido, deixando ela razoavelmente coberta e deixar um pouquinho à toa depois no meio. Mas antes de fazer isso, eu preciso preparar o ambiente para a instalação do cooler. Como que a gente faz? Aqui, nesse manual de instruções desse cooler, nós temos que, primeiro, nós temos que desligar da tomada, óbvio, né? Segundo, tirar aquela película que tem lá embaixo dele. Terceiro, colocar a pasta térmica. Quarto, tirar esses suportes, que são para coolers convencionais. Quinto, colocar as presilhas. Sexto, colocar as garrinhas. Sétimo, parafusar. E oitavo, instalar. Então, nós vamos fazer tudo isso, começando pulando essas etapas, para deixar ele protegido até o final. Não vamos colocar primeiramente a pasta térmica para evitar encostar e sujar. Vamos deixar para o final. Vamos começar tirando esse suporte, colocando os pinos e preparando a bomba para ser acoplada. Ok? Vamos providenciar então da seguinte forma. Vou voltar aqui a colocar a minha luva, porque agora eu vou mexer muito próximo à placa-mãe. Então é necessário a gente ter essa devida cautela. Vou começar. Não use a chave assim. Coloque a mão embaixo, travando para que ela não escape. Então olha só. Tirei um. Evite deixar o parafuso cair na placa. E tirei o segundo, está bem apertado. Ok? E aqui eu tiro esse suporte. Agora a gente vem no saquinho que eles mandam para nós. Aqui eles mandam esse suporte, que é para processadores da Intel, com soquete LGA. Então esse suporte aqui é diferente, né?
temos conectores para AMD, que será o que vai ser usado aqui. Temos para o soquete 17XX, temos outros da Intel, temos outros para soquete LGA. Nada disso será usado. E esse daqui, Intel AMD, que será utilizado na bombinha do water cooler. Vamos começar então colocando esses prisioneirozinhos. Não sei o nome correto disso, mas eu já vi que algumas pessoas chamam de prisioneiro, então também chamo. Observemos aqui na figura que ele mostra que a parte grossa, a rosca grossa está por baixo e a fina está por cima, então temos que obedecer isso. Vamos colocar a rosca grossa por baixo, a gente confere com o parafuso que está anterior, não custa nada, tá vendo? É a mesma rosca grossa, em cima é a rosca fina, então não bate, então está correto. Rosca grossa por baixo. Então a gente vem aqui. Tudo bem. Esse vai sem corte. Esse outro aqui, tá vendo? Consegue capturar? Vem aqui assim, a gente aparafusa. E agora vamos tirar o outro. Está bem travado. Tiramos um. E tiramos o segundo. Com cuidado a gente tira esse suporte. E deixem guardados, porque pode ser que no futuro precise, né? Encaixa um. E encaixa o segundo. Agora nós vamos pegar um alicatezinho com suavidade, tá, gente? Nada de apertar demais. Ó, só um pouquinho, já travou. Mais um pouquinho, já travou. Mais um pouquinho, já travou. Mais um pouquinho à toa, já travou. É pouca coisa mesmo, não deixem o alicate escapar. Porque se o alicate escapar, ele pode romper algumas limalhas e gerar curto, danificando. Se vocês tiverem em mãos uma chave canhão, é melhor ainda. Ok? A minha chave canhão está lá na minha oficina e eu estou com preguiça de ir lá embaixo pegar. Mas sei o que estou fazendo. Não recomendo que seja utilizando o alicate. Nós temos agora essa outra etapa, que são essas partes Intel. Então não é o caso, deixo ele separado, mas não descarto, posso vir a um dia precisar. É sempre importante guardar tudo isso depois. E AMD. Ok? Então nós temos esse suporte para AMD e esses parafusos aqui. Esses suportes, como mostra aqui na instrução, eles ficarão presos na bomba do coletor. Encaixa ela ali por baixo, como aqui mostra, e a parafusa. E a parafusa de baixo para cima. Vamos lá? Então a gente vai fazer agora esse procedimento. Prefiro fazer fora da placa-mãe, porque se algo cair não a danifica. A gente faz aqui do lado de cá. Vou deixar ainda a película, não vou tirar. Eles falam para tirar logo de início, mas não vou tirar para evitar contato que gere algum tipo de problema, né, de transferência térmica. E a gente observa que ele encaixa certinho aqui. Ok? E aí a gente vai pegar e colocar o parafuso como eles indicam. Pega um parafuso, encaixa aqui e dá um leve aperto. Aqui encaixou agora. Só um levezinho, encostou, parou, eu paro. Não aperto justamente para que eu possa encaixar o segundo na posição correta. Agora, nesse momento, eu posso dar uma forçada nele
porque isso aqui ficará submetido a uma razoável pressão. Tem que ter cuidado aqui para não arranhar. Me arruma, por favor, um paninho qualquer que tiver por aqui por cima. Pode procurar dentro da minha gaveta. E aqui, esse daqui a gente coloca também. Coloquei para cá só para o nome ficar por baixo, mas tanto faz. E aqui a gente vai colocar o primeiro. Aqui, coloca aqui, por favor, o paninho. Aqui em cima do gabinete. Isso, obrigado. Primeiro. Travou de levezinho. Agora eu aperto e aperto. Ok? Os outros dois já foram apertados. Paninho, muito obrigado. Agora ele fica aqui no canto. E ele ficará aqui. Ok? Ele ficará sobre o processador. Esse processador, ele fica por fora, tá vendo? Ele alcança. A gente tem que ter um cuidado do seguinte. Existem alguns tipos de water coolers que precisam colocar uma placa antes de fechar o processador. Não é o caso desse. Porque eu já vi alguns casos de pessoas que fizeram isso e não teve o contato direto com o processador. Se não tiver o contato, não há transferência térmica. E o computador não ligava, porque aquecia demais e não refrigerava. Porém, esse aqui, como os senhores podem ver, vou pegar aqui o nosso plásticozinho, olha só. Vendo? Ele está acima dessa carcaça aqui e, portanto, ele terá contato direto com o nosso water cooler. Agora é a hora de tirar. Não, antes disso, agora é a hora de colocar a pasta térmica. Deixa isso aqui para o final. Vamos pegar a nossa injeção. Enfermeira, injeção. A gente coloca aqui a nossa injeção, a nossa pasta térmica. A gente coloca uma quantidade pequena, ok? Uma quantidade pequena e espalha. Por que eu gosto de fazer esse procedimento? Porque nem sempre, se você for confiar no apertar, ela será espalhada para todos os cantos do processador. Nem sempre. Então é importante você garantir que isso aconteça. É fundamental, pessoal, aplicar a pasta térmica. Sem ela, vai haver um sobreaquecimento e, dependendo do caso, você pode até mesmo queimar o seu processador. E isso não é exclusividade para processadores, tá, pessoal? Chips de amplificadores, transistores de amplificadores de som e tudo mais, utilizam pastas térmicas, entre eles e o cooler. Ok? Então está bem espalhado. Está bem espalhado. Esses riscos que ficam aqui não há problema, porque quando colocar o cooler, a pressão dele espalhará ele todo. Aqui eu vou colocar um tiquinho à toa, bem pouquinho mesmo no centro, para se ele precisar, ele espalhar. Não pode colocar em excesso, porque se você coloca em excesso, ao invés de ela transferir, ela passa a limpa ali com um papelzinho. Ela passa a bloquear a transferência térmica. Nesse momento, então, falta tirar essa proteção. Eu preciso ver qual é a melhor distribuição para esse cabo. Aqui agora vai mais da minha estética, da minha organização. Ó. Ela precisa ficar nessa forma, para os encaixes.
Então eu posso colocar assim ou ao contrário. Ao contrário vai ficar dobrado, está forçando aqui as mangueiras. Então vamos deixar elas de forma fluida, tomar cuidado para que isso não encoste no processador, para não tirar a pasta térmica. Não tirou. Não tirei o plástico. Tá vendo, pessoal? Por isso que a gente precisa de ter gente atenta do nosso lado. Não tirei o plástico. Ok? Tirei o plástico. Esse pouquinho aqui que saiu a gente vai recolocar. Vamos colocar aqui um pouquinho. Ótimo, é o suficiente. Dessa vez eu não preciso nem botar a bolinha lá no meio, porque já tem a quantidade certa. E agora sim, sem o plástico, essa parte de cobre aqui vai em contato direto com o processador. E a gente prende ele aqui assim. Ok, está preso. Ele será apertado. Observem que ele não encosta lá embaixo, tá vendo? Ele tem uma folga, e essa folga é justamente para dar pressão. Só que aqui é o pulo do gato. Lembra que eu falo desde o início que a gente tem que aparafusar em cruz? Por quê? Para que você não force demais um lado. Porque se você força demais um lado, você pode quebrar o processador, danificar. Então você aperta de um lado e aperta do outro, aí distribui. Aí depois de um lado e de outro distribui. E isso é o que mostra também o fabricante. De um lado e de outro, aí vem de um lado e de outro. E fica fazendo essa cruz. E é o mesmo procedimento que tem que se fazer na instalação de pneus, de rodas nos carros. Quando você tem esses 4 parafusos na roda do carro, você tem que sempre fazer em cruz. Ok? Então, pessoal, nós vamos agora, nesse momento, concluir a nossa instalação. A tarraxa que vai ficar em cima, a porca que vai ficar em cima, ela veio no soquete da Intel. Aparentemente é a mesma que será usada. Quando a gente olha aqui na instrução, é uma tarraxa grande, ok? Se assemelha a ela. É o único pacote que veio e realmente não tinha necessidade de vir duplicado. Nós vamos então tirar essas porquinhas aqui desse soquete da Intel. $10 o saquinho. Apenas elas. E deixamos aqui. Vamos colocar então em cada um deles, sem apertar. Sem apertar você pode colocar em qualquer ordem, tá? Ó, sem apertar. Sem apertar, só para ficar encaixadinho. Tudo bem. Agora sim. Agora que já está nas posições, a gente vai começar a apertar em cruz, mas não até o final. A gente começa por esse aqui, apertando um pouco. Ó, já até que foi ao final. Agora o próximo é o de cá. Foi até o final. Passamos para o de cá. E por último, o de cá. Ok? Está bem apertado. Vou utilizar a própria travinha da Intel que veio para dar um último reforço. Leve, tá, pessoal? Para que isso aqui não force demais e não quebre. Mas ele precisa estar bem apertado, sem ser exageradamente apertado. Ok? E só dar mais uma conferida.
Deixa eu pegar uma chave de verdade. A gente conclui uma chave de verdade. Já está bem apertado, não precisa mais do que isso. Ok. Então, já colocamos o nosso microprocessador, já colocamos o nosso cooler, já mostramos como se coloca a pasta térmica. Não esqueçam de tirar aquele adesivo. Obrigado, Flavinha Artes. E agora nós vamos para a próxima etapa. Colocar módulos de memória, colocar o soquete M2 e ligar a fonte de alimentação. Não se esqueça, dê seu joia, like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe em Facebook, WhatsApp, em tudo quanto é lugar, para ajudar mais pessoas que, como você, se interessaram por esse vídeo e que vão aprender a ter uma profissão. Um forte abraço e veja nosso próximo vídeo colocando um próximo componente. Até lá!